Olá, boa noite. Você vai ver hoje, no segunda edição, violência e covardia. Polícia investiga agressão a bebê de 1 ano e 11 meses por professor em uma creche. Tiros e mais tiros. No interior, aos 78 anos, brigadiano aposentado dispara contra bandidos que usavam pessoas como escudo humano durante assalto a banco. Se esconde, Graúna. Não revida, cara. Não revida, homem. Em Porto Alegre, brigadianos e bandidos trocam tiros no Parque Marinha do Brasil. Vai erva docinha aí? Você sabia que a erva doce é ingrediente de receitas saborosas e nutritivas? Saiba mais sobre esse alimento versátil, mas ainda pouco explorado. O fim da bandeira 2. Quem usa táxi na capital não pagará mais a taxa extra a partir do dia 22. E ainda, José Antônio Pinheiro Machado comenta as eleições 2018. É domingo. Você já sabe como vai votar? O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. A polícia investiga denúncia de agressão a um bebê de 1 ano e 11 meses por um professor, em uma creche municipal de Estrela, no Vale do Taquari. Confira a reportagem da Bruna Osterman. O menino voltou à rotina normal e à creche hoje, 10 dias depois das agressões. Os primeiros 3 dias foi bem difícil, né? À noite ele quase não dormia. Às vezes ele começava a brincar e volta e meia eu relembrava e começava a chorar, né? É difícil acalmar ele aí, né? A denúncia partiu de monitoras da escolinha que acompanhavam a aula do professor de música. Elas testemunharam um homem de 35 anos cometendo maus tratos contra a criança de 1 ano e 10 meses. Começou a chorar bastante, não parava. Num primeiro momento, ele gritou com a criança. Aí a criança não parou, ele pegou a criança, botou no colo e deu uns apertos na criança para ver se a criança parava. A criança, mesmo assim, não parou de chorar. Ele pegou ela pelos braços, levantou, caminhou pela sala, meio sacudindo a criança. E mesmo assim a criança não parou de chorar. Daí ele entrou num trocador de fraldas e apagou a luz e ficou lá dentro com a criança. E aí meio que a criança parou de chorar, mas na verdade ela não parou. Ela foi abafada, o choro da criança. Aí as gurias perceberam que aquilo estava meio estranho e foram até a sala, deram uma espiadinha e viram que ele estava debruçado sobre a criança. O menino ficou com marcas nos ombros, nos braços e na região do tórax. Meu Deus, saiu o chão dos nossos pés, né? Que o cara veio até bastante violência aqui, mas não com criança, né? A polícia investiga o caso e já intimou o suspeito a depor. Mas no mesmo dia que ele deveria se apresentar na delegacia, sofreu um acidente de trânsito e agora está internado no hospital. Segundo o advogado dele, ele está sofrendo de transtorno bipolar. Não sei se isso é real ou não. E o advogado ficou de anexar aqui nos autos esses atestados médicos, esses exames que ele fez, e pedir a prorrogação da oitiva dele para mais tarde. Ele vai ficar, em princípio, 60 dias internado no hospital. A gente vai apurar para ver se houve já outros casos semelhantes em outros estabelecimentos, até porque ele trabalhava em 7 escolas da região aí. Todas as instituições são municipais. Em nota, a Prefeitura de Estrela informou que está prestando assistência à família da criança e já demitiu o professor. E a gente espera que a assistência seja muito bem realizada para que essa criança não fique com nenhum trauma. Com relação ao transtorno bipolar, se ele está sofrendo, ele não devia estar em contato já com essas crianças, deveria ter sido honesto, procurado exatamente os diretores das escolas onde trabalha, comunicado o fato e pedido assistência prévia. E não agredido criança, o fato como aconteceu com essa criança de 1 ano e 10 meses. A informação correta a respeito da criança estava na reportagem, da idade da criança estava na reportagem da Bruna Osterman, certo? Teve mais um ataque a banco no estado hoje. Nenhuma novidade, afinal de contas, é início do mês, né? Mais uma vez, escudo humano. Foi no final da manhã em Santana da Boa Vista, na zona sul do estado. Mas dessa vez aconteceu um fato durante a ação dos bandidos que chama a atenção de todos nós. O alvo dos criminosos foi a agência do Banrisul. Moradores foram usados como reféns.
ficaram em frente ao banco durante o assalto. Os bandidos dispararam para o alto para intimidar qualquer tipo de reação. Porém, um morador chegou a atirar contra os assaltantes e foi criticado por vizinhos. Não revida, cara. Não revida, homem. Tu é louco, vou vir atrás de ti, cara. Não, mas tem refém, cara. Não atira. Os assaltantes fugiram em direção à Encruzilhada do Sul pela ERS 471. Esse foi o terceiro ataque a bancos em Santana da Boa Vista em menos de um ano. Em maio, a mesma agência do Banrisul foi atacada com explosivos. E em novembro do ano passado, o Sicredi foi alvo de criminosos. A cidade tem cerca de 8.000 habitantes. A polícia faz buscas na região. Bom, menos pior, ninguém ferido nesse caso. O senhor que aparece atirando nos bandidos é um sargento aposentado da Brigada Militar, ele tem 78 anos e, segundo ele, teve a reação natural de quem foi treinado para isso no passado. Mas a gente sabe, num caso como esse, nunca se atiraria contra os bandidos. Essa, inclusive, é a orientação da Brigada Militar, protegendo a vida dos cidadãos que estavam naquele momento em um escudo humano, porque os bandidos cada vez mais usam essa tática para se proteger da brigada e da ação policial. Teve troca de tiros também aqui em Porto Alegre, entre brigada e bandidos. Foi no Parque Marinha do Brasil. Luciane Coleman, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Pois é, esse tiroteio aconteceu quando PMs do Batalhão Ambiental, que passavam pela Avenida Praia de Belas, foram avisados que tinha acabado de acontecer aquela famosa saidinha de banco. Minutos antes, 2 homens armados tinham surpreendido uma cliente do Banco do Brasil que tinha sacado R$ 4.500. Os PMs viram a dupla fugindo e então perseguiram, trocaram tiros na esquina da Avenida José de Alencar. Os assaltantes conseguiram correr, foram para dentro do Parque Marinha do Brasil, da onde a gente está vendo essas imagens. Um deles foi preso armado quando tentava roubar um carro estacionado ali no parque. Esse que está sendo colocado aí para dentro da viatura. Ele cumpre pena em regime semiaberto, para variar, né, Felipe? Sim. Ou seja, eles são presos, soltos, seguem em semiaberto e seguem cometendo crimes, né? A gente está vendo ali no colete, é o pessoal da cavalaria da Brigada Militar, a gente está vendo agora aí os animais, né, o cavalo, porque é a guarda que faz normalmente a assistência ali no Parque Marinha do Brasil. Parabéns aí à Brigada Militar que teve essa pronta ação e pegou a bandidagem. Pois é, e ele também, esse preso, ele tinha vários antecedentes criminais, né? E o outro ladrão, ele não foi localizado, ele conseguiu fugir, abandonou a arma no interior ali do Parque Marinha do Brasil e o dinheiro roubado foi recuperado. Hora dele. Anônimos, boa noite. Tudo bem? Tudo tranquilo. Outubro Rosa. É isso aí, eu procuro sempre estar firme do lado das justas e grandes reivindicações femininas. Domingo é dia das grandes reivindicações nacionais. Uma boa hora para a gente lembrar Paulo Mendes Campos. É isso aí. Sou restos de um menino que passou, rastros erradios de um caminho que não vai nem volta e que circunda a escuridão como os braços de um moinho. São versos do grande Paulo Mendes Campos, lembrado pelo Felipe aqui, que eu lembro às vésperas da eleição, assustado com a selvageria do clima pré-eleitoral. Eleição já foi uma festa democrática, disputa de propostas e não competição de injúrias. As raras ofensas eram punidas, não pela lei, mas pelo voto. A disputa que estamos vivendo ficará marcada pelo concurso de ofensas e acusações. O sonho impossível, nesta reta final, é olhar o pessoal do outro lado apenas como adversários e não como sórdidos inimigos. Pedido emprestado, Felipe, outro verso de Paulo Mendes Campos, eu digo que às vésperas da votação, respondendo a tua pergunta, se multipliquei a minha dor, também multipliquei minha esperança. Espetacular. E amanhã, doutor? Olha, amanhã no Anônimos Gourmet, contra essa corrente sombria, a alegria de uma festa, antecipando o Dia da Criança. Não perca! Voltaremos!
Quem gosta de chá, com certeza já experimentou o de erva doce. Mas você sabia que a erva doce também é ingrediente de muitas receitas saborosas e nutritivas? Ela é um alimento versátil, mas ainda pouco explorado. O vento movimenta as folhas dos pés de erva doce e deixa um aroma adocicado no ar. A planta gosta de frio e cresce forte na propriedade de orgânicos do Tio Juca, na zona sul de Porto Alegre. O agricultor conheceu o alimento há cerca de 15 anos, após uma amiga voltar da Itália. E sempre me alertou que isso aqui era muito consumido na Itália, né? Que chamava de finóquio, né? E comecei a plantar e gostando. Sempre tirava semente, plantava de novo. E aí comecei a levar na feira e foi uma boa aceitação. A filha do Tio Juca faz um patê com o bulbo da erva doce. Basta cozinhar e depois bater no liquidificador. Depois, quando ele estiver bem cozidinho, tu bota ele no liquidificador assim mesmo, ou vai despencando, depende de cada um. Coloca os ingredientes que tu quer. Aqui nós utilizamos o óleo, vinagre, sal, cebola, alho. Nessa aqui tem alho poró, tá? E tem orégano. E depois tu tem essa consistência que ele tá. Perfeito para comer com um pão caseiro recém-saído do forno. A maioria das pessoas conhece apenas a outra espécie de erva doce. As sementes são muito usadas para chás e o sabor é bem mais intenso. Esta aqui é da mesma família. É possível também fazer chá com as folhas e pratos bem sofisticados com o bulbo. A grande maioria não conhece. Esta nutricionista explica que as duas variedades de erva doce, também chamadas de funcho, possuem propriedades semelhantes. Diurética, digestiva, auxiliar muito na questão de desconfortos abdominais, intestinais, auxílio em cólicas. Então é basicamente para isso que tem se usado muito, principalmente os chás, né? Pesquisas indicam que a planta contém fitoestrogênio, que pode amenizar sintomas da menopausa. A Débora teve a missão de fazer vários pratos com a erva doce e olha só o resultado maravilhoso. Aqui tem uma salada com morangos e só as folhinhas da erva doce para dar um tchan. Já aqui, ó, o bulbo da erva doce cru e é uma delícia. Olha, não precisa nem temperar. E aqui um risoto fantástico com salmão e o bulbo da erva doce refogado. Olha, esplêndido. O risoto é muito simples. Basta preparar o arroz e depois incorporar o refogado de erva doce e salmão. Um alimento bem versátil, ainda pouco explorado. A gente pode estar usando ele em N tipos de preparações na gastronomia, na cozinha. Então, realmente, a gente pode aproveitar a planta de uma forma completa. Delícia, hein, Lu? Nutritiva, saudável, várias opções. E a gente normalmente só usa mesmo o chá de erva doce, né? Eu confesso que eu nem conhecia o bulbo, viu? Legal. Eu olhava aquilo na feira, achava, sei lá, que era outro legume e tal. Sim. E agora aprendi que é a erva doce. E olha, espetacular aquele risoto que a Débora preparou, viu? Maravilhoso. Chá de erva doce, salada de erva doce. Combina também com calor, sol. É o que teremos. Olha, por enquanto vamos ter sim, Felipe, viu? Pra tua alegria, pro pessoal aí de casa que tá torcendo para um fim de semana bem ensolarado, mas é por pouco tempo. Então, pois é. E olha, vai seguir também o frio. Eu não sei se você viu que hoje de manhã tava bem friozinho, né? Tava, mas tava gostoso. Tava gostoso. Pois é, mas teve algumas cidades aqui no sul do estado, Erval, Pinheiro Machado, que a mínima chegou perto de 1 grau. Acredita? Pois é, vamos dar uma olhadinha então como é que fica o tempo amanhã. Continua um pouco de frio aí no início do dia. Nesse sábado, então, ar seco e frio seguem sobre o Rio Grande do Sul. O frio também no início da manhã. A mínima pode baixar de 5 graus na Zona Sul, Campanha e Serra. Chances de geada em pontos da região sul. O sol aparece e a temperatura sobe ao longo do dia. Máxima de 26 em Santa Rosa. Aqui em Porto Alegre, sábado de sol e nuvens, mínima de 8 graus, máxima de 23. No domingo amanhece frio, esquenta à tarde, vai a 28 graus. E aí esse calor sempre é sinal de ar quente entrando no estado, ou seja, sim, combustível para temporal, como eu sempre digo. Por isso, na segunda, olha lá, vai a 30 graus. Já pode começar a chover no fim do dia e na terça tem alerta de temporais, viu, Felipe? Ah, que bom. Na próxima semana a gente vai ter associação de umidade com a instabilidade. A gente pode ter chuva forte segunda, terça, quinta e nos outros dias um pouco de chuva também.
Legal, Lu. Seguinte, não espera segunda-feira não, viu? Aproveita o final de semana, para de fumar. Você já fez as contas? Um fumante ativo gasta em média R$5.000 por ano. Quem pode te ajudar a largar o vício é o Marcelo. Não, tem que esperar a segunda, né? Não, tem que ligar final agora, de semana, né? Exatamente. Hoje, vambora, é agora, parar, é o momento rapaz, agora, né? parar, Boa noite, Felipe. Boa noite noite a você, meu amigo, minha amiga. Gente, como o Felipe falou, com o Nicozero você tem a ajuda que precisa para parar de fumar definitivamente. Olha que legal. Ele é formulado com produtos naturais. É um tratamento completo que elimina o prazer em fumar, limpa o teu organismo das toxinas do cigarro e te livra da ansiedade. Quer ver só como é prático? Com apenas 5 borrifadas na boca, 3 vezes ao dia, você vai perceber a diferença na primeira semana. E hoje, para você mudar hoje, como nós falamos, os 100 primeiros que ligarem agora, o telefone está aí, 0800 608 1061, 0800 608 1061, vão adquirir o seu Nicozero em até 10 vezes sem juros no cartão. Mas tem mais, hein? 30% de desconto e a primeira parcela para 30 dias após a entrega. Então, corre porque a promoção para esta sexta-feira, Felipe. Seguinte, não espere segunda. Vai começar segunda-feira. Não, começa agora, hoje, já. 0800 608 1061. Obrigadão, Excelente Felipe. final de semana, sem cigarro. Sem cigarro. Obrigado, Felipe. Nós dois não vamos fumar. Não, tá louco, Nicozero. A gente volta daqui a pouco com mais informações sobre o fim da tarifa dinâmica dos táxis aqui em Porto Alegre. Não sabe o que é tarifa dinâmica? É a famosa Bandeira 2, em instantes. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. O Macromix está de aniversário. Aproveite esta festa de economia. Feira da Loucura por Sapatos, na FENAC em Novo Hamburgo. Renner. Compre online em lojasrenner.com.br. E Oktoberfest de Igrejinha, de 12 a 21 de outubro. Voltamos e vamos à redação. Luciane, a partir do dia 22 desse mês, quem for usar o serviço de táxi na capital não paga mais Bandeira 2. Pois é, isso mesmo, Felipe. O valor vai ser extinto. A Bandeira 2 é conhecida pelos preços mais altos, né, que são praticados das 8 da noite às 6 da manhã, nos sábados a partir das 3 da tarde, além de domingos, feriados, terças de carnaval. A mudança está na nova Lei Geral dos Táxis, que foi aprovada este ano pela Câmara de Vereadores. Durante o período agora de adequação, que é de 22 de outubro a 27 de novembro, todos os taxistas devem utilizar a tabela de conversão para garantir um preço correto para o cliente. Com isso, o custo da corrida, como é que vai ser? Ele passa a ser formado pela bandeira inicial, que vai custar R$ 5,18, e a bandeira 1, que é de R$ 2,59 por quilômetro rodado. O que muda mais? É que em casos de tempo de espera, a despesa vai ser de R$ 18,31 por hora parada. A tarifa vai ser a mesma do táxi comum. Enfim, são mudanças, né, que vieram aí para o consumidor. Sim. Consumidores que já estão acostumados aí com os motoristas de aplicativos que têm a tarifa dinâmica, tem outras questões, mas os táxis estavam ficando para trás, né, Felipe? Lu, já sabem quem votar? Sabe o que é isso que eu tenho na mão? Olha, sei sim, mas eu vou fazer a minha colinha, viu? É isso, né? Tem excelente final de semana para ti, tá bom? Para você também. É absolutamente natural que a atenção da gente no domingo se volte para a disputa à presidência da República e governo do Estado. Imagino que 99% dos que nos assistem nesse momento já sabem como votarão. Mas eu quero lembrar que a maioria das propostas e promessas dos que serão eleitos precisarão de aprovação nos parlamentos. Por isso, é muito importante que você vote para deputado e senador. Quando chegar à urna, seu primeiro voto será para deputado federal, depois deputado estadual. Na sequência, são 2 votos para o Senado. Não pode votar no mesmo candidato. A urna não aceita a repetição dos números. Para completar, você vota para governador e, por último, presidente da República. Dica: como são muitos números,
né? A dica é: leve uma colinha com tudo anotado. Não arrisque. Você pode esquecer, ou inclusive você pode levar muito tempo na digitação dos votos, né? Então, leva a colinha, todos os números anotados, facilita a tua vida do mesário e do próximo que vai votar depois de ti, tá certo? E o seguinte, gente, é claro que está todo mundo pensando na presidência e no Palácio de Piratini. Se liga no voto para deputado estadual, para deputado federal, para as 2 vagas de Senado. São eles, na verdade, que nos representam na hora que os outros lá inventam de mandar seus projetos para a Assembleia, para a Câmara e para o Senado. Se liga, não deixa para votar ou para escolher os seus candidatos, melhor dizendo, para o parlamento na última hora, tá certo? Antes de encerrar, só informando que começou a rodada do Brasileirão para a dupla Grenal. O Inter está jogando neste momento contra o Sport na Ilha do Retiro, em Recife. O jogo começou às 7 da noite, então está quase terminando aí o primeiro tempo. O placar é de 0-0. Amanhã o Grêmio joga às 9 da noite contra o Bahia na Arena. Uma ótima noite a todos. Fiquem com o SBT Brasil. Bom voto. Até domingo na nossa cobertura especial. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. O Macromix está de aniversário. Aproveite esta festa de economia. Feira da Loucura por Sapatos, na FENAC em Novo Hamburgo. Renner. Compre online em lojasrenner.com.br. E Oktoberfest de Igrejinha, de 12 a 21 de outubro.